chamada Jesus é muito mais do que você pensa. E eu quero refletir com você nessa noite, nessa série tão importante que a gente vem estudando, e a cada domingo você vê a nossa frase principal estampada num lugar. Como seria legal se eu fiquei pensando nisso, né? Como seria legal se isso acontecesse mesmo? Né? Você tivesse um caminhão e você pudesse estampar isso, você pudesse fazer uma camiseta onde estivesse escrito, né? Você escrever isso no muro da sua casa ou na parede do lugar onde você tem uma empresa, enfim, Jesus é muito mais do que você pensa, né? Está aí a ideia. Se você quiser aderir a essa ideia, fique à vontade, pode ser uma opção bem bacana, né? Estampar em algum lugar onde a gente possa mostrar isso cada vez mais às pessoas. E nessa noite, o tema da minha meditação é: ao mundo sem direção, o caminho, as mentiras do pecado, a verdade, e a morte que assombra a vida. E o texto que eu quero usar como base é o conhecidíssimo texto de João 14, versículo 6, que diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas canções que cantamos, por esse tempo de adoração e celebração, pelas crianças agora reunidas ali no Central Kids, para também ouvir a palavra do Senhor. E agora, Deus, também nos abençoe através dessa mensagem, que a gente possa ouvir a voz do Senhor nos ensinando por meio desse maravilhoso texto, desse momento extraordinário e marcante na vida de Jesus, que a gente possa ser desafiado pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos chegando aqui a nossa, na verdade essa é a penúltima mensagem dessa série, não é? Domingo que vem eu não pregarei aqui, não estarei aqui no próximo final de semana, a gente vai tirar uns dias de férias aqui, da semana que vem, até o comecinho da outra semana. Eu e a Cris estamos fazendo 30 anos de casados, gente, pensa, bastante, né? No dia 10 de dezembro nós faremos 30 anos de casados, então a gente vai fazer uma viagem para a gente comemorar esses dias aqui tão especiais para nós, não é? Então eu não estarei aqui no próximo domingo, mas no outro domingo então eu encerro com a última mensagem nesta série Jesus é muito mais do que você pensa. Depois vamos falar um pouco sobre o Natal lá na frente, não é? Mas estamos chegando então a esse momento aqui tão importante. Eu acho que a gente já pode se alegrar porque a gente já conhece um pouco mais a respeito de quem Jesus é. Eu espero que ao final dessa série você agora tenha um pouco mais de argumentos para você falar de Jesus para as pessoas. Esse é o nosso objetivo, aprender mais sobre Jesus para falar mais sobre Jesus. Jesus é muito mais do que você pensa, porque quando você acredita que você já sabe muita coisa sobre Ele, novos conhecimentos começam a se abrir a cada dia, não é? Por meio de mensagens, por meio da leitura da Bíblia, por cada momento que a gente se aprofunda na nossa relação com o Senhor, não é assim mesmo? Cada dia você aprende um pouco mais sobre Deus. Então, você lê um livro e aí você fala: nossa, que bacana, aprendi algo novo sobre Jesus. Você ouve uma pregação, seja minha ou seja de outra pessoa, numa outra igreja ou na internet, você fala: que legal, aprendi algo novo sobre Jesus. Você tem uma devocional, você abre a sua Bíblia, abre um livro devocional, faz uma leitura e você aprende mais sobre Jesus. E você também aprende mais sobre Jesus quando você ora, fala com Ele, Ele vai falando ao seu coração. Isso é maravilhoso. Conforme nós nos aprofundamos no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Jesus, mais nós aprendemos sobre Ele. Agora, dos capítulos 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, porque todas as afirmações que nós estamos usando aqui nessas mensagens estão no Evangelho de João, nesses capítulos nós vemos a despedida de Jesus de seus discípulos. Então, a partir daqui, Jesus não fala mais para as multidões. Agora, Jesus fala especificamente aos seus discípulos. É como se as portas agora estivessem se fechando para o povo, na mesma medida em que o desafio de crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, vai sendo forjado no coração dos seguidores mais íntimos de Jesus. Então agora Jesus não sai mais às ruas para pregar. Agora Jesus fala no pequeno grupo, nas suas pessoas ali da sua intimidade.
Bom, Jerusalém, nesse contexto aqui, estava se preparando para a festa da Páscoa. Então, nesse tempo, muita gente já estava por lá. E aí, o caminho para a cruz estava começando a ficar cada vez mais próximo. E o sacrifício de Jesus seria público e seria de intenso sofrimento. Parece que agora as coisas estão se estreitando. Parece que agora Jesus está vivendo um momento difícil. As emoções de Jesus estão à flor da pele. Ele começa a passar por um tempo muito complicado. E aí é dentro desse contexto que Jesus reúne os seus discípulos num cenáculo. O cenáculo era uma espécie de sala de jantar, não é? Onde normalmente ficavam as pessoas, e isso, via de regra, ficava no andar superior de uma casa. Então não era, às vezes a gente fala o cenáculo, né? A gente tem a sensação de um lugar chique. Talvez você já viu algumas gravuras, né? Algumas pinturas sobre isso. E não, a ideia não é nem que fosse um lugar muito chique, muito requintado. Era apenas uma grande sala de jantar, onde pudesse acolher Jesus e os seus discípulos. Ali ele iria comer a Páscoa com eles e celebrar a Páscoa da forma como celebramos hoje, não é? Claro, Jesus dentro do seu tempo e contexto. Então, por meio desse ato, Jesus agora, ele mostra para os seus discípulos o seu amor incomparável. E ele prepara os seus discípulos para a separação que estava muito próxima. Esse não é um momento fácil para Jesus e nem para os discípulos. Despedidas sempre são difíceis. E elas se tornam ainda mais difíceis quando elas são de pessoas que nós amamos muito, que nos agradamos da sua presença. Então, ainda nessa mesma noite, Jesus seria traído, o ministério público de Jesus se findaria, e no dia seguinte, a morte na cruz seria um espetáculo muito triste para uma grande multidão. É isso que aconteceria no próximo dia. Então, no capítulo 13 do Evangelho de João, nós vemos cenas que antecedem a prisão e a morte de Jesus, que mostram o plano de Deus em exercício em favor da humanidade. Esse é o cenário que vai se abrindo para nós aqui. Enquanto a morte de Jesus estava sendo tramada pelos sacerdotes, pelos fariseus, Jesus estava reunido no cenáculo com seus discípulos, ensinando a eles a sua grande e última lição de humildade e de serviço. E Jesus faz isso nos versículos 4 a 20, lavando os pés dos seus discípulos. Eu acho muito legal isso, porque Jesus está nos seus últimos momentos, nas suas últimas palavras, nas suas últimas ações em frente aos seus discípulos. E aí, como ele faz isso? Jesus lava os pés dos seus discípulos. Quando ele poderia ter um momento ali de mostrar-se como o Senhor de todos, ele se mostra como o servo de todos. Então, ali naquele clima de comunhão misturado com medo, Jesus, por exemplo, anuncia, a partir do versículo 21, que Judas Iscariotes, um dos 12, os trairia. É no meio dessa dor, no meio desse sofrimento todo, que Jesus ainda diz para os seus discípulos que ele vai partir. E em todas as partidas de Jesus, seus discípulos caminharam com ele, porque o discípulo segue o mestre. Mas dessa vez, eles não poderiam segui-lo. Jesus vai falar isso nos versículos 31 a 35, que eles não poderiam segui-lo como sempre fizeram. E aí, no meio desse clima, né, desse climão, quando Pedro se dispõe a dar a própria vida, ele diz isso: eu dou a minha própria vida. Jesus olha para os seus discípulos e, com um olhar cheio de tristeza e cheio de compaixão, ele diz que toda essa valentia de Pedro, não vou deixar que aconteça nada com o Senhor. Você é meu amigo do peito, né? Não vou deixar que aconteça nada contigo. Aí Jesus diz que essa valentia toda dele viraria cinza, né? Viraria pó, porque ele iria negá-lo, e não apenas por uma vez, mas por 3 vezes, numa mesma noite. Então, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E é interessante que tudo isso aconteceu naquela quinta-feira. Então, era a quinta-feira do Getsêmani, era a quinta-feira do suor de sangue, era a quinta-feira da traição de Judas, era a quinta-feira da negação de Pedro, e a quinta-feira da prisão de Jesus. Que momento difícil que Jesus vai atravessar aqui agora.
que situação na qual Jesus está inserido. Mas você sabe o que mais me impressiona nessa história? As palavras de Jesus. E eu acho que é isso que a gente deveria pensar agora. Jesus está vivendo um momento muito difícil. Um momento que ele pressente a dor, um momento que precede o sofrimento, um momento que precede a traição, e não há coisa pior do que a traição das pessoas que você mais ama e que andam ao seu lado o tempo todo. O momento da solidão, porque todo mundo se afasta dele. Jesus está sentindo esse momento tão difícil. E aí o que ele faz? Ele fala com os seus discípulos. Quando a gente segue para o capítulo 14, onde está o nosso texto base, a gente fica boquiaberto com as palavras vindas da boca do próprio Jesus. Então, quando Jesus deveria ser consolado e amparado, é ele quem decide abençoar os seus discípulos com palavras cheias de esperança e palavras de consolo. Quando Jesus deveria receber apoio no momento difícil da sua vida, é ele quem oferece, é ele quem dá apoio aos seus discípulos queridos. E as palavras de esperança ditas por Jesus ecoam até hoje. Nós aprendemos essas palavras de Jesus, mais do que isso, muitos de nós decoramos essas palavras de Jesus e falamos essas palavras. E essas palavras, ditas por Jesus no seu momento mais difícil, também enchem o nosso coração de alegria. Então é por isso que eu não canso de dizer que Jesus é muito mais do que você pensa. Jesus é um ser, uma pessoa extraordinária. E os seus ensinamentos, por meio de palavras e atitudes, revelam a pessoa que ele é. E mais do que isso, revelam a pessoa que ele é para mim e para você. Amém? A primeira coisa que eu quero afirmar aqui, baseado nas palavras de Jesus, é que ele é o consolo para o coração aflito. No versículo 1 do capítulo 14, Jesus diz: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. A gente tem vivido tempos de grandes perturbações e de aflições, não é mesmo? A gente tem vivido um tempo difícil no nosso mundo. Cada dia mais a gente vê as pessoas enfrentando dores físicas. Quantas doenças se espalham? Lembram-se do tempo agudo da Covid? Que tempo difícil que o mundo viveu, que todos nós enfrentamos. Quantas doenças surgiram, quantas sequelas ficaram depois disso. Quantas doenças têm surgido em todo o tempo. Quantas dores emocionais. Nunca tivemos tantas pessoas precisando de tratamento para as suas emoções, como vemos nos últimos tempos. Os psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos, eles não têm tempo na sua agenda para atender a demanda. Não é? Você marca uma consulta com esses profissionais e às vezes você marca talvez para meses, para você conseguir uma agenda. Eles estão atolados de trabalho. E as dores da alma. Quantas pessoas sofrendo as dores da alma. Quantas pessoas procurando igrejas evangélicas, líderes cristãos, em busca de uma palavra, um direcionamento para a sua alma, porque estão sofrendo. Nós vemos hoje muitas pessoas fustigadas por tanto sofrimento, por tantas lutas. A gente sabe que tudo que a gente enfrenta de mal nesse mundo está relacionado à deformidade do pecado. O pecado é o causador de todos, absolutamente todos os problemas da humanidade. Só Jesus, por isso, é a solução plena para o coração humano. Só Jesus. Nós podemos retardar a morte, vamos dizer assim, as doenças que levam à morte com medicamentos. A gente pode ter tratamento psicológico para os nossos problemas emocionais, mas todos nós sofremos o peso do pecado sobre nós, e esse só Jesus pode cuidar. Então a resposta para o sofrimento humano está, acima de tudo, em, como lemos no versículo, crer em Jesus.
Mas o que é que significa realmente crer em Jesus? Veja que no versículo Jesus diz: creiam em Deus e creiam também em mim. Eu acho que o sentido do texto aqui é: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Talvez essa seja a palavra, o direcionamento de Jesus. Aqui não se trata de esse crer, está relacionado à palavra fé, claro, mas aqui não se trata de uma fé intelectual ou emocional, ou uma fé na fé, sabe assim? Tem gente que diz assim: eu tenho uma grande fé, não é? Tem muita gente que diz assim, mas confiam na fé que tem, não em Deus e no poder de Deus. Não, eu sou uma pessoa confiante. Não é disso que a gente está falando, não é? Não, eu sou uma pessoa, eu sou firmeza mesmo, não é? Não é isso. É crer em Deus, no poder de Deus. A fé em Cristo não é um salto no escuro. É confiar em Deus e no Filho, Jesus Cristo. É crer, é confessar, é descansar no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na providência, na intervenção de Deus, no amor de Deus, na salvação que Ele oferece. Então vai muito além dessa crença que todo mundo diz que tem, não é? É como dizia aquela música antiga do Gilberto Gil, não é? É dele mesmo? Sim. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, não é? Uma música bem legal até, não é? Mas essa fé que o Gilberto Gil fala é uma fé no mundo, no meu conhecimento, nas coisas que eu adquiri, na minha força. Não é disso que nós estamos falando aqui, não é? Tem também aquela antiga do Paralamas do Sucesso, bem legal também, não é? Ele diz assim, agora fugiu, peraí. A arte de viver da fé só não se... Eu fiquei cantando a música aqui na minha cabeça, tá? A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê? Olha que coisa! É esse tipo de fé que a humanidade prega. Mas não é disso que João fala. João está falando de uma fé com sentido, de crer, submetendo-se a Deus. É aceitar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. É por isso que muita gente fala que acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Acredito que Ele existe sim. Acredito que Jesus existiu, fez um monte de coisas importantes. Ok, que bom, é um bom passo, mas você está disposto a deixar que Ele governe a sua vida? Aí já é uma outra conversa, não é? Deixar que Ele seja o primeiro na vida, está vendo? É a esse tipo de crença que nós nos referimos. Isso é crer em Jesus. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração aflito. Então as crises vêm, os problemas surgem de todos os lados. Talvez amanhã você vai enfrentar um problemão. Os problemas estão aí nos esperando para mexer com as nossas estruturas. As tempestades da vida sempre tentam nos derrubar, mas a palavra de Jesus para nós é: continuem crendo em mim. É o que Jesus nos diz. Esse é o desafio da crença em Jesus. A cruz para Jesus era inevitável. Então, percebe que às vezes a gente quer escapar dos problemas? A gente quer fugir. Claro, ninguém é masoquista. Eu não quero falar, venha um problema sobre mim. Ninguém quer isso, obviamente. Mas às vezes a gente está no meio do problema, ou sabemos que aquilo vai gerar uma dificuldade, e a gente quer escapar disso. E aí nós não estamos dispostos ao enfrentamento, que vai nos trazer crescimento e maturidade. Estou falando de um aspecto espiritual, especialmente. Lembre-se que Jesus ia passar por todo sofrimento. A cruz era inevitável. E Jesus, homem que era, orou e disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Está vendo? Jesus também não é masoquista. Mas o que ele diz? Se for para ser da maneira como o Senhor quer, e se a maneira que o Senhor quer é que isso termine com a cruz, então eu estou pronto para servir, para me submeter a isso. Jesus tinha a cruz como algo inevitável. Mas ele diz: continuem crendo em mim. Então, da mesma forma, as prisões, os açoites, alcançariam futuramente os seus discípulos, como eles sofreram por causa do nome de Jesus, mas a palavra de Jesus para eles, na sua mente e no seu coração, sempre era: continuem crendo em mim. Então, a solidão, a crise financeira, da mesma forma, a dor, as lágrimas, os problemas familiares, as doenças, o luto, essas coisas chegarão. Mas Jesus prossegue dizendo para cada um de nós: continuem crendo em mim. Então esse é o grande desafio da vida cristã. Continuar a crer em Jesus, em meio a qualquer circunstância. Não importa.
Se chover, Ele é bom. Se fizer calor, Ele é bom. Se tiver aquele frio de rachar, e eu já nem gosto mais tanto do frio, eu gostava mais antes, o Senhor continua sendo bom, não é? Se amanhã a doença vier sobre nós, continue crendo no Senhor, porque Ele continua bom, não é? Não é que diz aquela música muito legal do Baruch, né? Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Exatamente, nada muda quem o Senhor é. Então a fé em Jesus é a única solução para prevalecermos no dia mau. Preste bem atenção no que eu vou dizer, que isso aqui acho que é a regra de ouro. Se você aumentar a sua fé em Jesus, muito mesmo, e cada vez mais, você vai resistir o dia mau. Parece muito simples o que eu estou dizendo, né? Mas quando o dia mau vem, não é tão simples assim, não é? Então, precisamos crer no Senhor. Saber que o Senhor está operando em nosso favor e nos fortalecermos disso, e aí não seremos abalados naquele momento difícil. Essa semana aqui, olhando a internet, vi novamente o vídeo dos últimos dias e das últimas palavras do Dr. Russell Shedd, não é? Um pastor abençoado e um grande escritor. E ele já muito doente, muito debilitado pelo câncer, né? Até com algumas feridas já no seu rosto, bem fraquinho, bem magrinho, bem fraco. Ele disse assim: irmãos, eu estou feliz. Eles, mais ou menos assim, não é? Procure esse vídeo na internet. Diz assim: eu estou muito feliz, muito grato a Deus. Os meus sofrimentos, ele cita o texto, eles não são comparados a Cristo. Eles não são comparados aos sofrimentos de Paulo. E eu já vivi muitas experiências na minha vida, mas esta que está me conduzindo à morte, eu ainda não tinha vivido. Então, eu não tinha provado disso ainda. Estou muito feliz, porque agora estou provando dessa experiência. Isso aqui, ele diz, é muito pequeno, perto do que Cristo fez por mim. Graças a Deus por isso. Não é? Eu me lembro que uma vez estava num congresso, e ele foi um dos palestrantes, e eu fui falar com ele ao final, e foi muito interessante, porque ele estava extremamente gripado, e eu fui cumprimentá-lo, né, fazer aquela minha tietagem, né, e aí eu conversando com ele, eu disse para ele assim: tudo bem, pastor? E ele falou assim: eu estou bem, eu estou muito gripado, eu estou assim, sentindo o meu corpo meio fraco, minha vontade mesmo agora nesse momento é me deitar, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sabe o que eu vi ali? Humanidade. Não é? Um homem de Deus que sabe que as dificuldades da vida, os problemas corriqueiros da vida, eles vêm e nós enfrentamos, mas continuem crendo em mim, é o que diz o Senhor Jesus. Então, diante dessas circunstâncias, nós precisamos entender que a fé olha para Jesus e vê o problema através de Jesus. A fé que transforma não mostra que nós somos fortes, que nós somos capazes, não é isso, que nós podemos determinar as coisas e as coisas acontecerão. Isso não é fé. Isso é loucura para mim, na verdade, não é? Isso está extra Bíblia, fora da Bíblia. A fé olha para Jesus e ela vê o problema através de Jesus. Amém? A outra afirmação que Jesus faz é: Jesus é a esperança para a eternidade. Olha o que ele diz nos versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos quartos, muitas moradas, né, na outra linguagem. Como eu disse, eu estou usando para essa série especificamente a nova tradução na linguagem de hoje. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Gente, aqui tem um monte de riquezas para nós. Jesus conforta os seus discípulos, dizendo para eles que a separação é momentânea. Isso não é para sempre, mas a comunhão será eterna na glória com o Pai. Jesus, ele deixa claro que ele vai partir, mas que um dia ele voltará.
Jesus voltará, não se esqueça disso. Talvez a correria do dia a dia, as coisas que fazemos e até o próprio exercício da nossa vida cristã nos leva a esquecer, mas não se esqueça, Jesus voltará. O D.A. Carson, um teólogo muito famoso, escreveu umas palavras muito legais e eu queria mostrar o que ele disse aí para você. Olha o que ele fala: quando Jesus fala de preparar lugar, não se trata de ele entrar em cena e depois começar a preparar o terreno. Ao contrário, no contexto da teologia joanina, ou seja, de João, o apóstolo, e o próprio ato de ir via cruz e ressurreição, é o próprio ato de ir via cruz e ressurreição que prepara o lugar para os discípulos. Muito interessante essa colocação do Carson, porque eu penso que é exatamente isso que Jesus estava dizendo nessas palavras de ir e preparar lugar. Então, diante das provas, diante das tribulações, dos sofrimentos dessa vida, nós precisamos fazer o quê? Olhar para o alto, para a recompensa final. É claro que a caminhada séria e comprometida com Jesus está relacionada a privações, sofrimento, renúncia, mas a gente não pode nunca podemos nos esquecer que o fim desse caminho é o céu. Então, é claro que nós precisamos mudar a nossa conduta, renunciar às coisas desse mundo, tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. É claro que a gente tem que lutar com o nosso temperamento, Estava compartilhando hoje pela manhã com a Fábio, o Alan e acho que o Moacir, lá no final, que ontem eu passei por uma situação e fiquei muito bravo, Muito bravo mesmo, não foi, Cris? Fiquei bravo, perdi até a compostura, minha vontade, sinceramente, era brigar, Olha o velho homem querendo se levantar, Mas não aconteceu, Não aconteceu, pode ficar tranquilo, tá bom? Não se preocupe, foi o sentimento do velho homem, tive que batalhar com aquilo ali, mas minha vontade era fazer alguma coisa, eu falei, não vou deixar esse negócio barato não, vou me vingar desse negócio aí, Mas Jesus vai segurando a gente e vai mudando, e depois acalmando o nosso coração, porque nós somos assim, por causa do pecado contra o qual nós lutamos, e essa é a nossa batalha, é a batalha da nossa vida, mas nunca devemos nos lembrar nunca devemos nos esquecer que o final desse caminho é o céu com o Senhor. Como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento, palavras de Paulo, do tempo presente não pode ser comparado com as glórias que estão por vir e que serão reveladas a nós. Então, qualquer sofrimento que você tenha nessa vida é muito pequeno perto daquilo que Deus tem reservado. É por isso que a morte não é um fim para nós. Não termina na morte, mas o início de uma eternidade gloriosa. Daí a diferença de um velório e de um culto fúnebre. Você se lembra dos cultos fúnebres que tivemos aqui em nossa igreja, ou de pessoas de nossa igreja, lá no cemitério, na capela do cemitério, onde nos reunimos, ou em algum outro lugar? Claro que todos ficaram tristes, claro que nós choramos a perda, a separação, mas nós cantamos, nós celebramos, nós pregamos a palavra, nós até rimos, nós até brincamos, não é? Por que fazemos isso? Porque a nossa vida, a nossa esperança não é apenas para essa vida, mas é para toda a eternidade. Confesso a vocês que um dos dias mais tristes de toda a minha vida foi o dia, sem desmerecer a morte de mais ninguém, mas um dos dias mais tristes da minha vida, e eu acho que de muitos também, foi o dia do falecimento da Dai. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Até hoje eu me emociono com aquele dia, sinceramente. E sinto muito a falta dela, e eu acho que você também. Assim como de tantos irmãos, mas havia algo nela, na relação com a nossa igreja, o serviço que ela prestava, o amor que ela tinha com essa igreja e com todos nós. Até hoje eu sinto demais a falta dela. Nos últimos dias, ela caminhando no nosso pequeno grupo, as últimas conversas que tivemos, que dor no nosso coração até hoje, não é, Rodrigo? Que sentimento que nós temos, eu me emociono até hoje. Mas ela desfruta daquilo que é a glória eterna do Senhor, não é? Graças a Deus por isso. Um dia nós estaremos com ela. A mesma coisa com o Anderson, há quase que exatamente
Dia 10 de dezembro, dia do aniversário do nosso casamento, fará 1 ano daquele acontecimento trágico que aconteceu aqui em nosso templo, quando ele passou mal aqui, 3 ou 4 dias depois veio a falecer, um pouco antes de iniciarmos o nosso culto do Natal. Que dia difícil foi aquele para nós, não foi? Mas apesar de todo sofrimento, de toda dor, nós sabemos que ele está na eternidade com o Senhor. A semana passada me encontrei com a Bibiana, a esposa dele, e ela está bem confortada. Ela disse para mim: pastor, hoje já estou melhor. Até falou uma coisa legal para mim: já consigo cantar, ela falou para mim. Hoje ela frequenta outra igreja, respeitamos isso. Ela não conseguiu mais frequentar a nossa igreja, respeitamos e entendemos isso, mas está firme numa outra igreja. A sua filha já está servindo na outra igreja, ela já está servindo ali. Por quê? Porque ela sabe que apesar de toda luta, não termina aqui. A vida é para a eternidade. Que a gente possa carregar isso no nosso coração, que isso seja uma palavra de esperança também ao seu coração. É por isso então que nós vivemos isso. A morte do salvo e a morte do perdido são momentos diferentes. Graças a Deus pela salvação recebida e pela esperança da vida eterna. Da mesma maneira, eu já dei uma palavra em reuniões, em velórios de pessoas que não haviam entregado a sua vida a Jesus. Que momento terrível, que momento triste, que momento doloroso. Como é difícil falar em momentos como esse. Nós estamos confiados no Senhor, a nossa esperança não é apenas para essa vida. Amém? E daí vem uma outra afirmação, não é? Jesus nos convida para a casa do Pai. Eu queria mergulhar ainda um pouco mais nesse texto. Nele Jesus faz uma descrição do céu, e eu quero mostrar isso para você. A primeira coisa é que o céu é a nossa chegada final e eterna. O céu é a casa do Pai, e na casa do Pai nós temos liberdade. Não é assim? Eu me lembro quando o meu pai e minha mãe estavam vivos ainda, e aí quando eu ia para a casa deles, já casado, eu me sentia na minha casa. Então eu ia lá, e não é assim? Você chega lá, você senta, você deita no sofá. Eu já deitava logo no sofá da casa da minha mãe, ficava deitado lá assistindo televisão, ela sentava no sofá de lá, e eu deitava no de cá, e a gente ficava conversando, e aí ligava a televisão, aí mudava de canal, né? Ela estava assistindo a novela, eu ia lá e tirava da novela. Não é? Assim, uma novela mexicana, ele aí não, isso é muito chato, mãe. Aí mudava para outra coisa, né? Colocava lá num outro programa, e assim ia, e aí eu ficava super à vontade, e assim é a casa do Pai. A gente tem liberdade na casa do Pai. Na casa do Pai nós somos sempre bem-vindos. Os nossos pais ficam felizes quando os seus filhos vêm na sua casa. Quando a minha filha demora um pouco para vir à minha casa, eu fico com saudade dela, eu sinto falta dela, né? Tem hora que não pode falar essa palavra na igreja, né? Tipo, que enche um pouco, não pode falar, né? Tem hora que pesa um pouco, né? Mas não tem problema, a gente fica feliz pelos nossos filhos. Vem a filha, vem o genro, vem os cachorros, né? E aí a gente se diverte com aqui no meio daquela bagunça. Quando vai embora da casa da gente, parece, sabe quando a Polícia Federal chega numa casa que está suspeito de alguma coisa, e a Polícia Federal vem e faz uma devassa naquela casa? Então fica mais ou menos desse jeito a casa da gente, quando os filhos da gente vão embora, né? Então, parece que foi um tsunami que andou por ali. Mas é a liberdade que se tem. É assim também, o céu é a casa do Pai. O céu é a nossa esperança, o nosso galardão, o nosso tesouro. Ali Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O que significa que o sofrimento e a dor nunca entrarão no céu. Você pode imaginar um lugar onde você nunca mais irá sofrer? Nunca mais. Você nunca mais sentirá uma dor. Ali não há gente ferida. Ali não há gente machucada. Ali não há espaço para brigas, para guerras. Quantas guerras no mundo? Isso não acontecerá nunca mais. Lá não há espaço para divisões. Gente, no céu não há espaço para discriminação. Graças a Deus por isso. Quando a gente vê essas ações racistas, isso embrulha o nosso estômago, não é? Isso nos irrita demais, nos entristece demais. Mas no céu não existe discriminação. Ali vai ser uma nova era, um novo tempo, uma nova canção. Há um belo hino da harpa cristã, não é? Que dizia assim, você pode cantar comigo. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.
verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em seu rosto, seu corpo, seu rosto, enfim, seja o corpo, seja o rosto, não é? Nós tocaremos o Senhor, olharemos para o Senhor. Há uma segunda coisa que eu gostaria de mostrar a você aqui, é que o céu é um lugar de muitas moradas. Então Deus revelou ao próprio apóstolo João, lá exilado na ilha chamada Patmos, anos depois da história de Jesus, coisas que haveriam de acontecer, e apresentou a ele a nova Jerusalém. Então, quando nós lemos, por exemplo, o Apocalipse 21, a gente sabe que essa cidade tem características singulares. Ela é linda, porque a glória de Deus a ilumina, é o que diz lá. Ela é imensa para receber pessoas de toda tribo, língua e nação, de todas as eras. Ela é esplendorosa porque ela está coberta de pedras preciosas. A gente não sabe se tem pedras preciosas mesmo, mas essa é a visão que Deus dá para João. Isso é muito legal, está lá em Apocalipse 21, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Eu acho isso demais, porque a gente já vive uma parte do céu aqui, porque nós pregamos baseados nos ensinos de Jesus e no fundamento, na doutrina dos apóstolos. Isso é extraordinário. A gente vive uma parte do céu aqui. Então, a cidade celestial é firmada sobre a verdade de Deus. Ela é segura, porque, diz lá em Apocalipse 21, os seus portões estão abertos o dia inteiro, e lá não há noite. Então, à noite a gente tranca a nossa casa, com medo do ladrão, não é isso? Mas no céu não tem noite. E aí, então, o portão fica aberto o dia todo, pode entrar e sair à vontade, né? Todo mundo entra e sai, e é uma grande festa, porque é uma casa para todo mundo. Ela é pura e perfeita, porque o pecado não pode entrar. Você já imaginou um lugar com todas as belezas desse mundo, com todas as riquezas desse mundo, tirando todo o pecado e toda coisa ruim que tem? Isso é extraordinário, e o céu ainda será muito mais do que tudo isso. Então, por tudo isso e muito mais, o céu é um lugar de muitas moradas. Ninguém fica sem espaço, sem oportunidades. Não precisa se preocupar, igual Black Friday, né? Black Fraud, que aí as pessoas estão vendendo barato lá e fica, parece que a porta do negócio está até empurrando assim, né? A porta é de aço, mas você vê o negócio assim, empenando, de tanta gente empurrando. E quando abre a porta, a gente pisando um por cima do outro para achar o melhor e pegar o melhor. No céu não precisa fazer isso. Pode entrar tranquilamente, porque há muitas moradas e especiais para todos. São muitas moradas preparadas como um presente de Deus para receber os seus filhos. Você não merecia uma casa no céu, eu também não. Mas Jesus é tão bondoso que Ele preparou um lugar especial para mim e para você ali. Há uma canção do Sérgio Pimenta, maravilhosa, antiga, que a gente poderia se lembrar, é assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. E em terceiro lugar, o céu é um lugar de comunhão plena e eterna. Então, a maior glória do céu, sabe qual é? É estarmos com Cristo para sempre. Então, ainda que o céu não tivesse nada, fosse um lugar branco, não é? A presença de Deus já seria suficiente para alegrar o nosso coração. A eternidade inteira não será suficiente para nos deleitarmos no Senhor e exaltarmos a sua majestade. Ainda será pouco. Lá nós veremos Jesus face a face como Ele é. Isso é demais, não é? Além de termos plena comunhão com o Senhor, nós estaremos em plena comunhão uns com os outros. Ninguém vai brigar mais lá, hein? Não vai mais ter reclamação lá no céu, não vai ter mais fofoca. Vai ser uma maravilha, né? Vai ser céu mesmo. No céu nós teremos uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Então nós vamos nos reconhecer. Alguém me perguntou outro dia: pastor, será que a gente vai conhecer as pessoas lá na terra ou não? Eu falei: eu acredito que sim. Não é? Eu posso dizer nas minhas convicções que sim, porque você tem que saber isso para fazer sentido, né? Como é que você ganha uma prova, chega lá e fala: como é que você chegou aqui? Eu não faço a menor ideia. Isso não faz sentido, né?
Não é? Então, acredito que nós vamos reconhecer as pessoas, não é? Rever. Eu quero muito rever meu pai e minha mãe lá no céu. Quero rever os queridos. Não é? Nós vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor. A gente vai ver a Dai de novo, né? Amém. No céu nós iremos conhecer os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os homens e mulheres que escreveram a história bíblica, que viveram a história. Nós vamos rever os nossos entes queridos, os nossos amigos do coração. Mas é claro que antes e acima de todos, nós iremos contemplar o nosso Salvador. Amém? Há um hino antigo também, que a gente cantava, eu não sei se você conhece esse, cada vez está afunilando, né? Aquele assim, olha, quem sabe esse aqui, canta comigo, tá bom? Quem não souber, não vai saber, não é? Escuta e entra na adoração junto. É assim, olha. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Conhece esse? Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Quem que conhece esse hino aí? Levanta a mão. Foi cada vez diminuindo o grupo, né? Gente, eu estou na igreja há muitos anos, vocês sabem, né? Amém, graças a Deus por isso. Por isso, então, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por diversas vezes, Jesus já tinha dito que não estaria entre os seus discípulos por muito tempo mais. Então, por isso, ele diz que eles sabem o caminho para o caminho, né, para o lugar onde ele vai. E é daí, lá no versículo 4, e é daí que surge a pergunta feita por Tomé. Talvez seria a pergunta que, se estivéssemos lá, também faríamos. No verso 5, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Eu creio que essa é a pergunta que está sendo feita em todo o mundo ainda. Então, a resposta de Jesus é uma das mais importantes declarações registradas nos evangelhos. Ele vai dizer, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. São 3 declarações poderosas aqui. Eu quero falar sobre elas para vocês como as minhas últimas palavras. Primeira, Jesus é o caminho para um mundo sem direção. As religiões do mundo, elas apontam que todos os caminhos levam a Deus. Estava falando sobre isso hoje no culto da manhã. Talvez de alguma forma isso até possa ser verdade. Porque as religiões, a grande maioria delas, veem o nosso Deus como Deus verdadeiro. Embora elas sejam politeístas, muitas religiões do mundo têm este nosso Deus como Deus acima de todos os outros deuses. Então, de certa forma, isso que eles dizem até pode ser verdade. Porém, só um caminho leva à salvação e o nome desse caminho é Jesus. Então, se você estiver evangelizando alguém que diga a você assim, todos os caminhos levam a Deus, você pode até concordar, para não perder a conversa, e você diz, sim, é verdade, e é mesmo. É uma verdade não absoluta, mas é uma verdade, não é? Relativa, não sei se existe uma verdade relativa. Verdade é verdade, né? Mas você pode dizer assim, mas só um caminho leva à salvação, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Então, em toda a história bíblica, a gente lê Deus apontando o caminho para o povo. É interessante que, por exemplo, eu não coloquei os textos aí, mas vou citá-los. Deuteronômio 5, 32 e 33, está escrito assim, povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Se você não pegou o texto aí, quer anotar, Deuteronômio 5, 32 e 33. Ou, por exemplo, olhem as palavras aqui de Isaías. Ele diz assim, lá em Isaías 30, 21, ele diz assim, se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, o caminho certo é este, andem nele. Está vendo? Escolhi apenas 2, mas poderia ter muitos outros que mostram o Senhor como o caminho. No Sermão do Monte, lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus apresenta 2 caminhos, o largo e o estreito. Então, muitos preferem o caminho largo,
onde existem muitas aventuras e pouca exigência, ou talvez nenhuma exigência. Poucas pessoas escolhem o caminho da vida, porque ele é estreito, e a jornada por ele é mais difícil. Sempre passar pelo estreito é mais difícil. Esse é o caminho da renúncia, é o caminho do arrependimento, do novo nascimento, e consequentemente, o caminho da mudança de vida. E vamos falar a verdade, nem todo mundo está disposto a mudar de vida. Esse caminho não é popular, mas esse é o caminho que conduz à salvação. Esse caminho não é um conceito filosófico, não, e também não é um dogma religioso, não é isso. Esse caminho é uma pessoa chamada Jesus. Somente por ele nós podemos chegar à plena verdade, que é Deus. E aí, por falar em verdade, esse é o meu segundo aspecto. Jesus é a verdade contra as mentiras que o pecado conta. Então, Jesus é a verdade de Deus. Na realidade, no Evangelho de João, Jesus é a própria personificação da verdade. Ele mesmo, a verdade está nele mesmo. Então, quando a gente olha, por exemplo, logo no primeiro capítulo de João capítulo 1, versículo 14, a gente lê assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós cheio de amor e de verdade. Então o mundo anda perdido nas densas trevas do pecado. A gente vive um mundo de permissividade, de libertinagem e de relativismo, e tudo isso tem tornado as pessoas cada vez mais amantes de si mesmas e voltadas para os seus próprios prazeres. O pecado, ele causa uma cegueira espiritual, a gente falou sobre isso numa outra mensagem, e ele conta mentiras para que as pessoas acreditem que o que elas estão fazendo é certo. Então, o que mais a gente ouve falar hoje em dia é assim: olha, não, isso não dá nada não, você não tem problema, o importante é ser feliz, não faz aí, ninguém está vendo, cara, não, curte aí a vida, cara, aproveita, né? Então, é assim que a gente vê as pessoas agindo. Então, surge Jesus como uma luz que ilumina o caminho, e aí ele tira essa venda dos olhos das pessoas, e aí conduz as pessoas à verdade. Porque o que acontece? Ele mostra para as pessoas: isso é mentira, esse caminho é errado. E aí as pessoas, agora enxergando, elas se decidem pela verdade. Ou não, infelizmente. Mas aquelas que se decidem pela verdade, escolhem o caminho estreito, mais difícil, é claro, mas é o caminho que conduz à salvação. E aí vem a terceira afirmação: Jesus é a vida para um mundo que vai em direção à morte. Jesus é a própria vida. Quando nós lemos João capítulo 17, versículo 3, lá está escrito: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Sabe o que isso significa? João está dizendo aqui que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Como que você sabe que você vai à vida eterna? Como você sabe que ao partir desse mundo você estará com Jesus? Pelo conhecimento que Deus colocou no seu coração, na sua mente. Conhecer aqui não é só você adotar algumas ideias corretas a respeito de Deus, não é isso, mas é um aprendizado que busca se aprofundar nesta essência de Deus, por meio de um relacionamento de intimidade com Ele. Ou seja, enquanto mais íntimos do Senhor nós estamos, mais nós o conhecemos e mais provamos da vida eterna, da confiança, da segurança e da esperança da vida eterna. Você me entende? Então, aliás, só assim é que nós entendemos que Jesus é muito mais do que pensamos. Porque quando nós achamos que sabemos e aprendemos mais, nós aumentamos a nossa segurança no Senhor. Então, essa vida tem mais a ver com qualidade do que com quantidade. Tanto a Dai como o Anderson, obrigado, faleceram do nosso ponto de vista, é claro, e o nosso ponto de vista não está errado, muito novos. Mas a vida com o Senhor não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Em palavras simples, algumas pessoas vivem poucos anos, mas uma vida frutífera e próspera diante de Deus, enquanto que outras pessoas podem viver até muitos anos, mas uma vida longe da presença de Deus é uma vida sem sentido e uma vida sem propósito. De que vale você viver 100 anos e ficar milionário nesse mundo e ao morrer ir para a perdição eterna? Isso não vale de nada, isso não serve para absolutamente nada.
Então a vida com qualidade, a vida certa, a vida correta, é a vida com Cristo, é a vida que leva à eternidade. Quem entrega a vida a Jesus, não é terá, é tem a vida eterna, é o que Jesus disse. Eu já tenho a vida eterna. Se você já entregou a vida a Jesus, você tem a vida eterna, e ninguém vai tirar isso de você. Então se você viver mais 50 anos, ou se você morrer hoje ou amanhã, você tem a vida eterna. Ela é garantida por Jesus, Ele garante isso por meio da salvação que Ele nos ofereceu. Amém? Eu quero concluir a minha mensagem nessa noite com as palavras de Thomas de Kempis. É um monge agostiniano do século XIV, e ele escreveu essas palavras a respeito da afirmação de Jesus: o caminho, a verdade e a vida, como se fosse o próprio Jesus nos convidando a segui-lo. Gostaria que você acompanhasse esse texto maravilhoso escrito por ele, e que nós possamos olhar para isso aqui como se fossem as palavras de Jesus para cada um de nós. E é com elas que eu quero encerrar. Ele escreveu assim, como se fosse Jesus dizendo: sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em quem vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr a esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos, neste momento, adorar ao Senhor. Nós acabamos de declarar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. E por meio dessas palavras eu estou seguro de que você entendeu este caminho maravilhoso. E eu quero desafiar você a viver essa experiência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está trabalhando em nosso ser, e Ele quer levar você por esse caminho. Se você está na escuridão do pecado, então olhe para Jesus. Se você está acreditando nas mentiras desse mundo, também olhe para o Senhor Jesus. Ele vai mostrar para você a sua verdade. E se você está vivendo uma vida distante do Senhor, saiba que Ele é que tem a vida verdadeira, a vida plena para você. Então que você possa viver essa experiência que Jesus está convidando você a viver. Se você se sente longe de Jesus, essa é a oportunidade de você voltar para Ele. Se você não entregou a vida a Jesus, este é um momento especial para você fazê-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que a gente possa viver este evangelho. Nós possamos provar dessas palavras de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós agora podemos nos achegar ao Senhor por meio de Jesus. Somos gratos a Ti, Pai, e queremos adorar e exaltar o Seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.